Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós fazemos o comentário da nossa revista de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sempre nos brindando com um tema muito interessante. E todos os nossos comentários nós fazemos questão de desenvolver, nessa formatação. Todo o nosso comentário é feito em 10 tópicos. Obviamente que sempre aproveitando aí o conteúdo que já está na lição e explanado por um mestre. Mas a gente dá aí uma sistematizada, às vezes cria um ou outro tópico que às vezes não consta da lição, mas que respeita o título da nossa lição. E isso nós atribuímos como um complemento à sua aula. Por isso o nome do nosso canal, Escola Bíblica Complementar. Acho um canal interessantíssimo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like ou dislike, dependendo da sua avaliação, né? Os likes que você deixa, né? O joinha, como a turma diz aí, eles contribuem, o YouTube vai interpretar como um vídeo relevante que pode ser mostrado para outras pessoas. E assim a gente vai estar divulgando esta palavra santa, esta palavra sadia. Muito bem, também compartilhe nas suas redes sociais com amigos que você tem, professor de escola dominical, superintendente de escola dominical, e vá divulgando. Eu creio que é mais um comentário que pode ajudar você no seu estudo ou na sua aula. E também aí tem o local no vídeo, quem está nos assistindo pelo YouTube, tem o local ali onde você posta um comentário dizendo a cidade, né, de onde você está assistindo ao vídeo e a sua opinião. Para nós é muito importante. Há pessoas que fazem uma crítica, outros elogiam, e tudo isso aí, né, vai contribuir muito para o nosso amadurecimento. Eu gostaria de poder oferecer um material melhor. Infelizmente, o meu tempo é muito curto, né, para que eu possa me dedicar integralmente ao estudo da lição. Mas nós temos visto nos comentários que, mesmo assim, algumas pessoas têm se sentido ajudadas. Isso é muito importante para nós. Muito bem, queridos. Quero aqui também tecer um agradecimento às outras plataformas que divulgam o nosso trabalho, né? Como o nosso portal AD Alagoas, que é o nosso portal oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. E toda semana o portal da igreja nos faz a gentileza de transmitir aí o nosso vídeo. Quero agradecer também a Rádio Farol FM 90.1, na pessoa do evangelista Adriano Oliveira, que toda quarta-feira, ali a partir das 22 horas, está disponibilizando o nosso áudio, né, desta aula, disponibilizando a nossa aula para os irmãos assistirem aí pelo rádio. Também tem duas plataformas aí, que é a Rádio Web Capital, né, que o nosso querido diácono Moacir Catarina sempre está à frente ali. Ele também divulga, né, o nosso trabalho ali na forma de áudio. E o nosso irmão Ed Carlos, que também comanda aí a Rádio Web Gênesis, que também disponibiliza o nosso material. Eu agradeço esses irmãos que nos convidaram para participar, né, das suas plataformas e estarem ajudando outras pessoas. Que Deus vos abençoe muitíssimo. Muito bem, meus queridos, vamos então à nossa lição. Hoje vamos estar estudando a lição número 7 para 12 de novembro de 2023. Nossa lição é esta aqui, que eu sempre apresento nos nossos vídeos, né? Você está vendo, é a lição desse trimestre, que trata sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Hoje nós vamos estudar especificamente a lição que trata sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Então eu vou lançar aqui 10 tópicos daqui a pouco, onde eu vou falar sobre esses cuidados que a igreja deve ter com o missionário.
Muito bem, nossa lição ela tem um texto áureo que nos diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. É uma recomendação de Paulo na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. A verdade prática nos diz assim: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 14, que nos diz assim: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Você vai ver na nossa lição que ela dispõe aí de uma introdução que nos dá uma visão panorâmica da lição. Tópico 1 vai tratar sobre a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O tópico 2 vai tratar sobre o cuidado integral dos missionários. O tópico 3, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. E, por fim, então, uma conclusão. Esta lição deve ser lida integralmente, não é? E ministrada também nesta sequência de tópicos para que o aluno possa acompanhar a lição. Senão ele compra a lição e fica perdido sem saber onde está o comentário. Isso que eu vou passar para os irmãos, eu quero que os irmãos nunca esqueçam que é uma complementaridade ao seu estudo. E aí, como eu vou respaldando dentro dos tópicos, dos subtópicos e tal, você pode ir fazendo menção e passando uma ideia, porque às vezes o professor tem o assunto da lição, mas ele fica perguntando como fazer a aplicação desse assunto. E aqui eu creio que facilite bastante para você. Então, meus queridos, vamos lá. O primeiro tópico que eu anotei aqui foi cuidando dos missionários enquanto há tempo. Aliás, há um tempo para nós fazermos alguma coisa pelas pessoas. Sempre que eu vou ministrar num culto fúnebre, não é, eu digo ali que há um tempo para a gente fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Salomão escreveu que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque na casa do luto, né, as pessoas vão refletir, né, sobre suas vidas, né, e ali cada um analisa, né, o fim de todo homem. Então, meus queridos, e ali eu digo as coisas que nós aprendemos na casa do luto. E uma das coisas que nós aprendemos ali é que há um tempo para se fazer alguma coisa pelas pessoas, né? Ame a sua esposa, ame os seus filhos, não é? Esteja mais próximo e tal, porque vai chegar um tempo que nós vamos querer e não vamos poder mais. E da mesma forma, queridos, né, como nós estamos tratando de um cuidado com os missionários, né, existe um tempo para se fazer isso. E o tempo é hoje. Não é? Jesus, ele disse lá em João 9,4, assim de forma bem sintética, ele disse: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. O nosso textuário diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Há um tempo
para nós orarmos pelos missionários. Há um tempo para nós contribuirmos, né, na oferta de missões. Eu sempre digo à igreja que ofertar é receber de Deus uma oportunidade para ser abençoado. Não me dispensem de ofertar em nenhum culto, né? Eu fui a um grande trabalho, já contei aqui, e desse grande trabalho nós pastores fomos como convidados, né? E lá alguém anunciou e disse: os pastores que foram convidados não precisam entrar nessa contribuição. Eu falei: eu não vou ficar de fora, porque se eu ficar de fora ou alguém me proibir ou me cercear esse direito de ofertar, você está me privando de ser abençoado. Então, eu quero participar. Então, meus queridos, há um tempo para nós fazermos isso. E vamos cuidar dos missionários enquanto há tempo. Vai chegar o tempo, certamente, em que a igreja será arrebatada, e aí não fará mais nenhum sentido se contribuir para a missão, ficar orando por missionário e etc., investindo na obra missionária. Eu quero deixar esse primeiro tópico como um cuidado que nós devemos ter com os missionários enquanto há tempo. Faça enquanto você tem tempo. A bênção é para você. Segundo lugar, eu anotei aqui, cuidando dos missionários constantemente. Então, os missionários precisam de cuidado na preparação para ir ao campo missionário. Eles precisam desse cuidado quando eles estão lá no campo missionário. Eles precisam desse cuidado quando eles voltam, muitas vezes, para umas férias, para um descanso, né? Para dar uma refrigerada, uma oxigenada, né? Precisa. E depois que se aposentam da obra missionária, ainda precisam desse cuidado, né? Então, não é um cuidado apenas quando vai. Tem gente que prepara, dá a passagem, faz tanta coisa, faz uma festa, e depois que o missionário vai embora, ele fica esquecido lá. Graças a Deus, aqui no estado de Alagoas, eu estou falando para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo, aqui os nossos missionários são muito bem cuidados, né? E esse cuidado, então, ele é constante. Vamos ver aqui na leitura de quarta-feira, irmãos, da leitura diária, tem aqui a preocupação e o cuidado constante da igreja com o missionário. Então tem um texto aqui na carta de Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 7, Paulo dizendo assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo aqui está falando como um missionário. Ele diz assim, então, ele dá graças a Deus, se lembra nas orações, e no versículo 5 ele diz, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja aqui a constância. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Veja a igreja chegando junto, né, em várias etapas da vida do apóstolo. Então, meus queridos, esse cuidado com os missionários, ele deve ser constante, ou cuidando dos missionários constantemente. É o nosso segundo ponto. O terceiro ponto que eu anotei aqui foi cuidando dos missionários como princípio de manutenção. De onde nós tiramos isso? Da leitura bíblica em classe. Nós vamos ver Paulo escrevendo aos Coríntios e Paulo vai mostrando princípios da palavra que legitimam o cuidado financeiro para com o obreiro, para com o missionário. Então ele diz aqui no versículo 9, que na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Então, o que é que acontecia? O animal estava trabalhando, girando o moinho, aquele negócio todo, esse animal não vai comer? Ele tem que comer, senão ele vai desfalecer. Aí Paulo diz assim, porventura tem Deus cuidado dos bois? Deus está falando especificamente em relação aos animais?
Não, ele está querendo extrair dessa questão animal uma lição para nós. Então, Paulo completa e diz assim: ou ele não está dizendo isso certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. O plantador da roça, não é? Lá da sua lavoura, ele planta com esperança, ele não planta pensando em não colher, ele não planta pensando em deixar para lá. Não, ele tanto planta esperando a colheita, como depois que ele colhe, ele debulha esperando comer. Isso são princípios. Não é? Aí Paulo diz: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Não é? Então, meus queridos, ora, você tem o seu pastor, você tem o missionário que está semeando no espiritual, está semeando para a sua vida eterna, está lhe instruindo, está lhe edificando para uma vida eterna. É muito cuidar desse obreiro com coisas materiais que vão ficar por aqui, né? Sabendo que todo investimento que nós fizermos na obra de Deus, né, com carinho, sem segundas intenções, sem malícia, irmãos, isso é um plantio, você está guardando, né? Você está acumulando tesouro no céu, foi o que Jesus falou. Não é? Ele disse: não acumule tesouro na terra, porque aqui tem a traça, tem o ladrão, tem a ferrugem e tal, mas quem acumula no céu, e isso não é jogar dinheiro para cima, isso é você semear no reino espiritual, e haverá uma colheita, certamente, porque Deus não é injusto para não recompensar. Aí Paulo diz: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Sabe o que era isso, irmãos? Pessoas murmuravam, pessoas criticavam, e Paulo, pensando em não ser um objeto de escândalo, mesmo tendo direito, porque aqueles que, né, diz aqui no final, né, aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho, o obreiro às vezes está de forma integral na obra, né? Ele tem família, ele tem que ser cuidado, né? Então, Paulo, para não causar escândalo, para não causar murmuração, para não perder vidas, ele muitas vezes se submetia a fazer tendas, que vai ser a nossa próxima lição, né? Trabalhava, quer dizer, quando você vai trabalhar em um trabalho secular, você tira do lado de cá, mas ele, para evitar esse tipo de confusão, esse tipo de contenda, ele, para não ser pesado aos irmãos e não causar impedimento ao evangelho, ele trabalhava com as próprias mãos. Então, ele completa dizendo: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Então, é isso que nós vemos no Antigo Testamento e tudo mais. E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar. Então, aqui eu estou colocando que Paulo fundamenta esse cuidado para com os missionários como um princípio, sublinha essa palavra, como um princípio de manutenção. Aquele que prega o evangelho, está integralmente na obra, ele deve viver do evangelho, deve ser muito bem cuidado pelo evangelho, pela igreja, dentro da sua possibilidade, né, irmãos? Obviamente que nenhum obreiro, nenhum missionário vai ficar estrangulando a igreja para ser mantido. Mas na medida que essa igreja dispõe de condições, ela deve cuidar da melhor forma dos seus missionários. E quando a igreja não pode, né, Deus dá um jeito de cuidar deste obreiro. Ok. Quarto lugar, irmãos, cuidando dos missionários integralmente. Quando nós falamos de integralmente, quer dizer totalmente, em todas as áreas da vida desse missionário. No plano de aula, na introdução, diz assim: o envio de missionários ao campo requer planejamento com o propósito de cuidar integralmente do missionário e sua família. Esse cuidado abrange todas as esferas de vida do missionário no contexto cultural específico em que a missão será realizada. Que necessidades esse missionário vai ter lá? Em que áreas da sua vida? Então vamos cuidar.
Vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 1, que fala sobre o cuidado integral. Veja só, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Nesse caso, o missionário precisa ser cuidado integralmente pela igreja. Com cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física e social, ao acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, com amor e respeito, para que possa superar as dificuldades internas e externas que surgirem durante o ministério. Então, meus queridos, o missionário não só precisa de dinheiro, ele precisa de apoio, né? Apoio é uma ligação que alguém faz. Tem pessoas que têm uma condição financeira melhor, vai ao exterior, visita o missionário, leva uma lembrança e mandam fotos daqui para lá, escreve uma carta e tudo mais. Isso chega na vida do missionário, eu acredito, como um bálsamo, né? Aí o missionário depois vem aqui para o seu país de origem, né? Ele também precisa, às vezes, de cuidados médicos e outros cuidados. O texto aqui explica muito bem. A verdade é que esse cuidado com o missionário deve ser em caráter integral, em todas as áreas da vida desse missionário. Nós vimos aqui financeiramente, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, enfim. Muito bem. Vamos então para o nosso quinto tópico. Nesse quinto tópico nós temos aqui, cuidando dos missionários em franca comunicação. Um comunicador antigo da TV dizia, né, quem não se comunica se trumbica ou se estrumbica, né? Então a comunicação ela é fundamental na família, na empresa, na igreja, em todas as áreas, né? Comunicação é algo vital. Então veja bem, cuidando dos missionários em franca comunicação. O que o comentarista quer dizer com esta comunicação? Vamos ver no nosso plano de aula, aqui na parte de motivação, diz assim: as necessidades dos missionários precisam ser comunicadas com precisão, a fim de que haja conscientização da realidade do campo missionário, além de conclamar períodos de consagração, de oração e de jejum pela família dos missionários do campo. São iniciativas singelas e simples que têm impactos permanentes na vida dos missionários. Muito bem. E também no terceiro tópico e subtópico primeiro, fala assim: comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Mais embaixo tem um versículo, Romanos 12:13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Nesse sentido, é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Mais embaixo, a ideia é que a igreja local tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. E no subtópico 2, que acho que eu não coloquei aqui, em franca comunicação, se anota aí, é o terceiro tópico, subtópicos 1 e 2. Lá no 2 diz assim: muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Nesse sentido, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades e, assim, a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações. Eu estou lendo aqui, irmãos, e estou lembrando daquele velho ditado, que a propaganda é a alma do negócio. Nós temos aqui um primeiro plano a nós analisarmos. Primeiro, o missionário precisa comunicar a sua situação.
Às vezes o missionário cria aquela filosofia: não vou levar a preocupação para o meu pastor, não vou levar a preocupação para a igreja. Aí ele fica matando no peito tudo, se acabando aquela coisa toda. Não. O missionário que está lá na missão transcultural, ele precisa, né, a igreja tem uma secretaria de missões, ele precisa estar comunicando, né, comunicando constantemente as suas necessidades. Segundo lugar, ele precisa comunicar o desenvolvimento. Eu chamo isso de você prestar contas, prestar relatório do que está sendo feito lá. E um outro plano que eu acho muito interessante é quem toma conhecimento dessa necessidade do missionário passar para a igreja. Hoje nós já temos, graças a Deus, a nossa Secretaria de Missões aqui no estado de Alagoas, né? Temos aí pessoas competentes à frente desse trabalho, que captam essas informações, e se o missionário não manda, eles buscam essas informações, gravam e mandam para as igrejas. Todo segundo domingo do mês, aqui na nossa igreja, é culto de missões. E aí, né, é apresentada a obra que está sendo feita lá. Eu, particularmente, faço questão. Todo culto de missões, eu digo ao meu coordenador de missões, passa aí a foto de todos os missionários. Todo culto, passa a foto de todos os missionários transculturais e todos os missionários que estão no interior do nosso estado. Não é? Pronto, ali a igreja toma conhecimento para onde está indo o seu dinheiro de missão. Isso é importante. E, meus irmãos, nos relatórios, nós vemos as reais necessidades. Porque às vezes o missionário está passando uma tremenda dificuldade e a igreja não toma conhecimento. Então isso fica muito ruim, porque como o irmão vai ter a conscientização ou a consciência de que precisa contribuir? É vendo a necessidade do que está sendo feito. Não só necessidade, mas a evolução da obra lá. Então, irmãos, comunicação aqui é um ponto que vale a pena a gente tratar na sala de aula para que exista isso. Comunicação, né, é a alma do negócio. Quando uma empresa não faz uma propaganda, não divulga e tal, ela morre. Né? Então, é necessário que haja uma comunicação, e eu coloquei aqui, cuidando dos missionários em franca comunicação. Sexto lugar, cuidando dos missionários e seus familiares. Óbvio que o missionário não vai sozinho para a obra missionária. Ele vai com a sua esposa e muitos têm filhos. E aí, cada cabeça um mundo e um mundo de problema. Cada um uma adaptação, cada um não é, vai ter uma reação à sua estada lá na obra missionária. Então vamos ver a nossa introdução, a introdução mesmo da lição. Diz assim: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, já falamos, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Ok, falamos já. Esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge e os seus filhos, e os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural, para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Às vezes o missionário está bem, a esposa do missionário está bem, mas os filhos não estão. Às vezes os filhos estão, mas o casal não está. Às vezes o missionário com os filhos estão e a esposa não está. Enfim, irmãos, cada um tem uma reação. Mas quando a igreja envia o missionário, ela não pensa só no missionário, ela pensa também em seus familiares. Por isso, quando nós apresentamos aqui na igreja o nome dos missionários, eu falo, diga o nome do missionário e o nome da esposa do missionário. E se tiver filho, fala o nome dos filhos também aí, porque é uma família que está engajada nesta obra. A sinopse do tópico 1 diz assim: a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. Então, não é fácil, é um trabalho difícil. Só a graça de Deus, muita dedicação e muita cooperação dos irmãos para ter essa abrangência. Vamos caminhando, meus queridos. Sétimo ponto que nós anotamos aqui: cuidando dos missionários com o apoio da igreja. Claro,
Nunca nós vamos cuidar do missionário sem ter o apoio da igreja. Não é só o apoio financeiro, né? É o apoio no sentido de consciência mesmo da missão, que nós vamos falar daqui a pouco. Tópico 1 e subtópico 1, vamos lá. Fala aqui da responsabilidade da igreja. Olha só, o sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Letra A. A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e, por isso, está inteiramente sobre a sua responsabilidade. O missionário que foi para o campo missionário é um irmão nosso, alguém que nasceu no mesmo berço que nós, né? É um irmão nosso que está numa terra distante. Não o nosso culto de missões, que é o culto que a gente arrecada a oferta de missões e dá uma palavra de conscientização, né? Nós precisamos trazer a igreja para a obra missionária. A igreja precisa entender, não é cooperar na obra missionária como se a igreja estivesse fazendo uma cobrança ao membro. Não, ofertar, não esqueça, é em todas as áreas da obra de Deus. É um privilégio que Deus nos dá. Porque Deus não precisa, se Ele é dono da prata e do ouro. Mas Ele se abre em necessidade, como se tivesse necessidade, né? Para que eu e você sejamos abençoados. Davi vai dizer assim, olha, Senhor, nós pegamos da tua mão e para a tua mão nós damos de novo. Então, 0 a 0, né? Deus é quem nos dá todas as coisas. Muito bem. Ele, o missionário, é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e é enviado para fazer a obra missionária. Esse homem tem legalidade e legitimidade espiritual. Ele não foi de qualquer maneira. Ele tem sobre ele, guarda esta palavra, uma investidura do seu pastor. No nosso caso aqui, o nosso pastor Arisvaldo Nunes de Lima. Ele é o nosso pastor presidente e ele estende suas mãos abençoando. O missionário vai debaixo da bênção e debaixo dessa investidura. Ok, então, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e é enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Pronto. Então, meus queridos, esse missionário vai com o apoio da igreja. O 8º tópico é um tópico simples, né? Cuidando dos missionários com apoio de jejum e oração. O 3º tópico e subtópico 3 fala aqui, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática de a igreja local se comprometer com os missionários. Então, meus queridos, nós falamos aqui numa lição passada que missões se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam orando e com as mãos dos que contribuem. Então, certamente que esse apoio de jejum e de oração para com o missionário é legítimo, né? E não tem discussão aqui. Toda obra de Deus é feita com isso aqui. 9º lugar, cuidando dos missionários conscientemente. Aqui, irmãos, reside uma dificuldade nossa. Nós precisamos estar conscientes do que estamos fazendo, né? Eu falei aqui nessa gravação que todo mês eu apresento o nome, né? O nome de todos os missionários. Todo mês é a primeira coisa que faz. Passa na escola dominical e passa no culto à noite. O nome dos missionários transculturais e o nome dos missionários que estão no interior do estado. A igreja toma conhecimento, primeiro, quantos missionários nós temos, as cidades onde eles estão. Tem lugar aqui de Alagoas que o povo já sabe que é pedreira, né? Então, tudo isso, irmãos, é trazendo à igreja a consciência. Para que a pessoa apenas não coloque um dinheiro lá para ofertar para a missão, como se estivesse se livrando de alguma coisa. Mas ele ter consciência, se eu estivesse lá, como eu gostaria de ser cuidado, né? A obra de Deus, a obra missionária tem que ser feita, porque alguém
veio da obra missionária e nos ganhou para Jesus. Hoje eu sou crente, você é crente, porque missionários vieram de fora fazer esta obra. Então, por uma questão de justiça, né, que a obra de Deus não é feita só com justiça, é feita com amor também. Mas por uma questão de justiça, eu preciso também retribuir aquilo que fizeram por mim. Então, meus irmãos, Atos 13, de 1 a 5, eu anotei aqui outra referência, nós vamos ver, né, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5, que nos diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, como Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Nós vemos aqui uma igreja, a igreja de Antioquia, consciente de que era necessário fazer missões. E oraram por esses homens, né, numa direção do Espírito Santo, e os enviaram. Então, meus irmãos, consciência é algo que, né, não pode faltar ao cristão. O crente precisa ser conscientizado do seu papel aqui na terra. Há muita gente que ainda não sabe do seu papel. Às vezes não sabe que ele foi ganho para Jesus e que ele tem que ganhar outras vidas para Jesus. Às vezes ele foi ganho porque alguém contribuiu para aquela obra, porque alguém contribuiu, construiu uma igreja naquele bairro, e ele foi alcançado. E ele não consegue entender que ele também precisa replicar este princípio maravilhoso, né? Muito bem. E, último lugar, irmãos, eu coloquei aqui, cuidando dos missionários honrosamente. Eu falei numa lição anterior, o missionário, irmãos, para mim, ele não é somente um obreiro que vai para o exterior, não é? O missionário, ele é um diplomata. Um missionário nosso aqui, que está na Espanha, está em Portugal, como é o caso dos nossos aqui, está no Uruguai, está em Honduras, né? Ele representa a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Ele representa o Brasil, né? Ele representa a nossa pátria. Então, este homem, ele deve ser enviado para a obra missionária honrosamente. Quando ele vem e visita nossas igrejas, nós devemos recebê-lo como um príncipe. Eu acho aqui que a banda de música tinha que esperar eles no aeroporto, né? Quando eles chegassem, a banda de música tocar, porque está chegando um príncipe, um diplomata do Senhor. Esses homens são dignos de duplicada honra, né? Eles abandonam tudo. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, no nosso Brasil, evangeliza quando tem tempo, mas nós estamos na nossa terra, na nossa pátria, na nossa nação, nas nossas tradições, nos nossos costumes, com a nossa culinária, né? Com o conforto da nossa casa, né? Nós estamos na nossa casa. Eles estão em outros países, né? Numa língua diferente, clima diferente, cultura diferente, e às vezes choram com saudade do nosso Brasil. Esse Brasil que a gente senta, come junto e faz uma festa, às vezes chega em países, você não pode nem visitar a casa dos irmãos se você não for convidado. Então, às vezes muita frieza e tudo mais, frieza de relacionamento. Então, eles sofrem muito. E esses homens, quando chegam aqui, eles precisam ser recebidos com toda a honra, né? O missionário, quando for à sua igreja, receba com toda a honra, como um príncipe do Senhor, porque eles merecem ser honrados. Que Deus, assim, nos abençoe, meus queridos, e que a palavra de Deus, ela possa ser melhor aplicada ao seu coração, e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.